Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Keynote Tutorials. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu configuro o meu Keynote para melhorar a agilidade e simplificar o processo de construção de slides e apresentações. Bora ver? No vídeo anterior eu mostrei para vocês como que configura aqui, mas eu não passei pelos botões que eu recomendo utilizar. Para configurar, botão direito do mouse, personalizar barra de ferramentas. Essa é a barra padrão, que é o mesmo conjunto que está aqui embaixo de elementos, mas nós vamos adicionar alguns outros botões que ajudam muito no dia a dia. O primeiro deles é Slide Mestre. Então a gente vai arrastar o botão para cá. O segundo botão é o Avançar. O terceiro botão é o Recuar. Esses dois botões ajudam a gente a organizar a ordem dos objetos dentro de um determinado slide. A gente também pode usar a lista de objetos, que é o quarto botão que eu vou colocar aqui, mas é bom ter as duas opções disponíveis, caso a gente queira utilizar uma em detrimento da outra e vice-versa. E o local onde vocês colocam o botão aqui na barra fica a critério de vocês, tá? Eu estou colocando da forma que eu estou mais acostumado a trabalhar. Virar horizontal e virar vertical também são botões muito úteis. Se você está trabalhando com algum tipo de imagem que você quer flipar, ou um objeto, uma seta, por exemplo, é a melhor forma de fazer isso, clicando num desses dois botões. E a gente vai ver isso na prática também. Agrupar e desagrupar, como o próprio nome diz, ele facilita para a gente na hora de agrupar alguns elementos e objetos dentro do slide e movimentá-los, ajustar o tamanho de uma forma agrupada. Máscara e alfa instantâneo. Esses dois botões vão ajudar a gente na edição de imagens. Bloquear e desbloquear. São dois botões que ajudam a gente a travar alguns elementos dentro do slide e diminuir chances da gente editar algum tipo de objeto por engano. Então você trava aquele objeto, aquela imagem, aquele texto e ele fica travado. Você não consegue editá-lo mais, até que você desbloqueie. Por isso que a gente colocou os dois botões, o de bloquear e o de desbloquear. Eu vou colocar também ajuste de imagem. Ele ajuda a gente a fazer algumas correções rápidas em fotos ou imagens que a gente adiciona no nosso slide. E por fim, eu vou adicionar esse botão novo, que apareceu em uma das atualizações mais recentes do Keynote, que é reproduzir na janela. Ele é muito útil para você utilizar o Keynote durante videoconferências, porque ele não enche a sua tela inteira, e sim ele faz a reprodução numa janela contraída. Então você consegue utilizar outros aplicativos, outros softwares do seu computador enquanto você está fazendo a transmissão. Ok, a barra de ferramentas configurada, e você pode a qualquer momento voltar aqui, personalizar a barra de ferramentas, excluir algum tipo de botão, só arrastar para fora, colocá-lo novamente, ok? Ainda sobre a configuração geral do Keynote, nós vamos fazer alguns outros ajustes para que a sua dinâmica de trabalho seja ainda mais eficaz, seja ainda mais produtivo, seja ainda mais eficiente. Então para isso a gente clica aqui em Keynote, Preferências, e ele vai abrir essa janelinha de configurações para vocês. A sugestão que eu dou para vocês é sempre manter ativo o mostrar seletor de temas, porque se você quiser começar a criar um slide do zero, uma outra identidade visual diferente, um fundo preto, um fundo colorido, uma paleta de cores pré-definida, ele sempre vai mostrar essa janelinha para você, então não tem erro. E se você não quiser, é só fechar, então é melhor manter do que depois ter que caçar onde que abre aquela janela. Para edição, eu recomendo manter ativo ajustar as imagens ao slide. O que isso faz é deixar as imagens que você importa para o seu slide automaticamente dentro da área de trabalho do slide e não extrapolando para as bordas do slide. Então, se você está trabalhando com imagem de altíssima qualidade, se você deixar essa checkbox desmarcado, o que vai acontecer é que a imagem vai ficar muito maior que o seu slide, então você vai ter que dar um zoom out, pegar pelas arestas de ajuste e diminuir para sua área de trabalho. Então aqui é a melhor opção e é mais prático. Você pode sempre aumentar depois da sua imagem se você quiser cortar alguma parte dela para fora da área de apresentação. Padrão de curvas em Bezier. Isso aqui é mais avançado, eu vou falar em outro vídeo sobre edição de formas geométricas. Mostrar miniaturas menores na lista de objetos. Aqui eu deixo desmarcado porque eu gosto de ver as imagens maiores e dependendo do tamanho do seu monitor, da tela do seu notebook ou do seu computador, é melhor você ter imagem maior. Mas se você quiser uma coisa mais compacta, você pode marcar essa opção aqui. Mostrar nome dos layouts dos slides. Isso aqui é legal também para você saber qual slide que você está adicionando como template. Fonte de esboço não precisa mexer. Salvamento.
Copiar áudio e filmes no documento, isso aqui é muito importante. Muitas vezes eu já passei por uma situação onde eu tentei dar um play num vídeo dentro de um slide no PowerPoint e aquele vídeo quebrou. A mesma coisa aconteceu com o áudio. Isso porque o PowerPoint, por padrão, pelo menos até a época que eu utilizava, ele mantinha dentro do PowerPoint apenas um link de referência para um determinado arquivo que estivesse em alguma pasta. Se eu copiasse aquele PowerPoint, aquela apresentação, sem copiar a pasta inteira, o que acontecia era a quebra desse link. Aqui no Keynote, você habilitando essa caixinha, ele copia o conteúdo do vídeo e do áudio para dentro do seu arquivo, e aí você só precisa copiar esse arquivo e tá tudo resolvido, tá? Então, marcar essa opção também. Aqui em adição de mídia, o Keynote trouxe na última atualização a opção de colocar links do YouTube e do Vimeo como vídeos da web, então também é uma opção, obviamente, você vai precisar de uma internet ativa quando você for reproduzir o seu slide, mas é uma opção também legal para você não ter o trabalho de ter que procurar um software para fazer um download de um vídeo para incorporar aqui. Você pode simplesmente colocar o link e ele cria para você o visualizador. Tem a opção de otimizar vídeos e imagens para iPhone e iPad, eu deixo desmarcado porque raramente eu utilizo seja o iPhone ou o iPad para fazer qualquer tipo de apresentação ou edição. Otimizar filmes para dispositivos antigos pode ser uma boa opção para quem estiver trabalhando em equipe com computadores de diversas gerações e quiser prezar pela máxima compatibilidade. No meu caso, eu trabalho com uma equipe que tem computadores mais novos, então para mim não é um problema, então eu deixo isso aqui desmarcado. Touch ID é autoexplicativo, então se o seu MacBook tem a opção de Touch ID, você pode usar isso como uma solução para desbloquear apresentações que sejam bloqueadas por senha. Autor, o seu nome, para que fique registrado no arquivo o criador daquela apresentação, e o tamanho do texto padrão para as caixas de comentários. 12 pts é um tamanho bom para você trabalhar, então não precisa mexer. Aqui nós vamos fazer alguns ajustes apenas. Em exibição, deixa tudo marcado, por padrão ele já vem assim, se porventura não tiver no seu Keynote, marca todas as opções. Interação, aqui é super importante. Para gente que está utilizando cada vez mais aplicativos de videoconferência e acaba sendo importante você pontuar alguma informação dentro de um slide específico, é super importante que você escolha essa opção de mostrar cursor ao usar o mouse ou trackpad. Dessa forma você consegue habilitar o cursor do seu mouse em modo de apresentação e não ficar restrito apenas para que o cursor apareça quando um slide tiver link ou filme para ser reproduzido, tá? Também marque todas essas opções aqui, que também são super úteis. Essa de mostrar o navegador de slides a rolar é muito legal. Se você quiser pular para algum slide que estiver muito mais à frente da sua apresentação, basta você rodar a rodinha do seu mouse ou passar o dedo no seu trackpad e ele vai apresentar para você do lado esquerdo uma listinha sobreposta com todos os slides quando você estiver em tela cheia. Saída. Por padrão, essa marcada e exigir senha para sair das apresentações caso você esteja trabalhando em algum computador que vai ficar disponível para mais algumas pessoas utilizarem e você não quer correr o risco de alguém ir lá e mexer no seu computador simplesmente saindo da apresentação. Então ele trava para você em modo de tela cheia e você só consegue sair se você digitar a senha, tá? Eu não utilizo isso porque meu computador só eu uso, então não tem esse risco. Réguas. Para você que gosta de usar régua no seu slide, assim como eu, você pode configurar o tipo de métrica que você vai usar. Eu utilizo pontos, ou seja, pixels. Eu gosto de ver o tamanho e a posição ao mover os objetos, então ele vai fazer uma marcação com um risquinho na régua de movimento em relação a como você está arrastando um determinado objeto. Situar a origem no centro da régua é super legal. Mostrar as unidades da régua como porcentagem, a menos que você não goste das opções aqui, você pode selecionar. Eu prefiro manter em pixels, então eu deixo isso desmarcado. Guias de alinhamento são aquelas linhas que ajudam a gente a entender como que um objeto está disposto no slide em relação a outro. A gente vai ver isso acontecendo. Vocês também vão perceber, à medida que vocês arrastam um objeto dentro do slide, vocês vão perceber que algumas linhas amarelas vão aparecendo automaticamente. Essas são as guias de alinhamento. Deixa todas marcadas também, isso ajuda bastante. Controles. Aqui se você quiser usar um iPhone, um iPad, um Apple Watch para controlar o seu Keynote, você pode ativar e aí você vai ter que instalar o Keynote no seu outro device Apple, na sua mesma conta do iCloud, e ele vai aparecer aqui. E aí você ativa e você consegue controlar os slides pelo celular. Isso é muito legal, caso você tenha a sua apresentação projetada numa tela, você estiver longe do seu computador, não tiver um púlpito, ou você quiser fazer uma apresentação mais dinâmica andando pelo palco, você pode ativar isso aqui. Eu uso quase sempre. E por fim, correção automática, é onde você faz a configuração de textos que vão ser substituídos automaticamente, caso o Keynote identifique um erro de digitação ou algum tipo de atalho que você tenha configurado, tá?
Bom, por hoje foi isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais um vídeo do canal. Não esqueça de deixar o seu comentário com elogios, críticas ou sugestões. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!